bem-vindo ao Centro de Convenções da CDL-BH. Veja agora algumas informações sobre nossos espaços e conheça todo o conforto, modernidade e segurança que oferecemos. Para seu bem-estar, o ar-condicionado foi programado para deixar o clima aconchegante sempre a 22 graus. Em caso de incêndio, nada de pânico. Temos extintores estrategicamente posicionados e saídas de emergência sinalizadas. Em caso de queda de energia, luzes de emergência se acenderão automaticamente, guiando você para a saída mais próxima com total segurança. Pensando no acesso, este moderno espaço foi projetado com rampas, elevador e plataformas de acessibilidade para possibilitar a circulação de todos. E para que sua experiência seja completa e agradável, neste espaço é proibido fumar. Também estão proibidos alimentos e bebidas. Não esqueça de silenciar seu celular. A CDL-BH agradece a sua presença e espera que sua experiência seja produtiva e memorável. Há 5 anos, um propósito ganhou forma. A parceria entre IBRAM e CEMIG para transformar a maneira como enxergamos os riscos, nossa segurança e, acima de tudo, como cuidamos e enxergamos as pessoas. Mais do que um aplicativo, o Prox se tornou uma importante ferramenta de apoio à gestão de riscos e à preparação para emergências. E junto com as diferentes maneiras de enxergar, o Prox evoluiu, aprimorando funcionalidades, ampliando capacidades e incorporando inovação de forma contínua. Um sistema que se adapta, que aprende e que acompanha a complexidade das operações modernas, das cidades, dos territórios e da natureza. Mudamos a maneira de olhar para os riscos naturais e tecnológicos, a navegabilidade, a proximidade com a ferramenta. Ao longo do tempo, melhoramos nossa comunicação e hoje estamos no app, no SMS, no WhatsApp e na linha telefônica. Assim, hoje, o Prox integra diferentes formas de comunicação, atuando como mais uma camada de redundância para ampliar o alcance das informações e apoiar a prontidão das comunidades. Mas o Prox nunca foi apenas sobre tecnologia. Desde o início, foi concebido como um projeto de pessoas para pessoas, para unir o conhecimento às experiências, para conectar agentes, para apoiar decisões, para antecipar riscos, para proteger vidas. O verdadeiro diferencial está na presença das pessoas nos territórios. Ao longo dessa jornada, o envolvimento das equipes, empreendedores e parceiros tem sido essencial para fortalecer o relacionamento com as comunidades, divulgar o aplicativo e ampliar o conhecimento nos territórios. Em cada visita, cada orientação, cada participação em simulados, contribuindo para fortalecer a cultura de prevenção e aproximar ainda mais a população das ações de segurança e preparação para emergências. Mais do que reagir, o Prox promove uma nova forma de pensar, uma mentalidade prevencionista, onde identificar sinais, compreender cenários e agir antes que o risco se materialize tornam-se parte da cultura e da rotina. Uma transformação que vai além dos sistemas. Ao longo desses 5 anos, o Prox consolidou-se não só como uma ferramenta estratégica, mas como um ecossistema de conhecimento qualificado, um ambiente de desenvolvimento e de construção de relacionamentos, integrando dados e pessoas, diálogos, traduzindo informações complexas em pequenos cliques, construindo conexões, ampliando a diversidade e a cultura de prevenção, multiplicando a segurança em operações. E essa jornada está apenas começando, porque evoluir faz parte da essência do Prox. Continuar inovando, aprendendo e expandindo seu impacto sempre com o mesmo objetivo: colocar as pessoas no centro e transformar prevenção em valor para a sociedade, porque nossa missão é fortalecer o sistema de proteção e defesa civil no Brasil. Prox, multiplicando segurança.
Bom dia a todos e a todas. Ontem nós estivemos aqui e tivemos um dia muito rico, com muitos debates preciosos. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao segundo dia do Seminário Teles Brasil 2026, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Eu sou Marcília e estarei com vocês também nesse dia de hoje. Lembro que esse encontro, essa troca de conhecimento, só se tornou possível porque contamos com patrocinadores importantes e, por isso, fazemos questão de destacar. No patrocínio bronze, temos a Ausenco, Geocinergia, Coletanche, Kinross, Nexa e Samarco. E a Cidrasul, que é a patrocinadora do painel 5, Soluções Mistas para Disposição de Rejeitos, Segurança, Adequação Técnica e Responsabilidade Ambiental. Nosso muito obrigada pelo apoio, pelo patrocínio e pela presença de vocês. Não podemos deixar de agradecer também a todas as instituições que estão nos apoiando institucionalmente e editorialmente e que aparecem aqui na tela. Nosso muito obrigada pelo apoio. Lembrando que no salão de baixo, no piso de baixo, nós temos a loja do IBRAM, que é a Loja Minerais do Brasil, que tem produtos que fazem referência à mineração. Então, não deixem de passar lá, não deixem de conferir, tem coisas belíssimas, tenho certeza que vocês vão se encantar. Um outro recado importante é que o Prêmio de Boas Práticas da Mineração já lançou a chamada para os trabalhos e o prazo de entrega é no dia 10 de junho. Para vocês saberem mais sobre as categorias e o edital, é só acessar o site do IBRAM, que todas as informações estão lá. Na nossa programação de hoje estão previstos uma palestra e 4 painéis, com debates e oportunidades de interação. O QR Code para vocês enviarem as perguntas está disponível no verso do crachá de vocês, mas também vai ser exibido na tela ao início de cada painel. E agora, para dar início ao nosso primeiro painel do dia, Soluções Mistas para Disposição de Rejeitos, Segurança, Adequação Técnica e Responsabilidade Ambiental, convidamos o moderador Márcio Fernando Mansur Gomes, que é consultor técnico de Geotecnia e Infraestrutura Civil da DF+ Engenharia. Obrigada, Márcio. Nossos painelistas, Anelisa Vasconcelos, engenheira especialista da Samarco. Giovanni José Pedrosa, que é consultor geotécnico corporativo de barragens e pilhas da Nexa Resources. Paulo Sela, consultor e diretor técnico da BVP Engenharia de Projetos. E Rodrigo Rodrigues de Oliveira, gerente-geral de Geotecnia e Hidrogeologia da Gerdau. Sejam bem-vindos, muito obrigada. Márcio, a palavra está com você. Ok, bom dia a todos. Né? Primeiro, queríamos agradecer ao IBRAM pela organização e todo o apoio durante a preparação, né, para o evento. E vou passar rapidamente aqui, tá, alguns detalhes da experiência, né, dos painelistas. A Annelise, ela é formada em Engenharia Civil e mestre em Geotecnia pela UFOP, com 23 anos de experiência. Né? O Giovanni é o nosso ponto fora da curva aqui, né? Ele é engenheiro agrícola e ambiental e fez o mestrado na UFOP, né? Tem mais de 15 anos de experiência. O Paulo Sela, que, né, acho que ele só perde aqui para o Paulo Abrão, né? O Joaquim também, desculpa, Joaquim. Ele é sócio-diretor da BVP Engenharia, né? Ele formou em Geologia pela Unesp, é mestre em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP,
né, e doutor pelo Departamento de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né. Possui 43 anos de experiência em vários projetos voltados para geotecnia, principalmente mineração, hidrelétricas e obras de infraestrutura. E o Rodrigo Rodrigues de Oliveira, né? Rodrigo Oliveira, ele é geólogo pela Universidade Federal de Ouro Preto, possui MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tem mais de 19 anos de experiência atuando em projetos minero-siderúrgicos. Bem, nós criamos uma dinâmica aqui de discutirmos, quebrarmos o painel em temas e cada um dos painelistas vão dar a contribuição deles, né? O tema solução mista para disposição de rejeito, ele está focado em segurança, adequação técnica e responsabilidade ambiental, tá? Nós vamos tratar em cada um dos temas que vamos trazer aqui, né? E queríamos trazer como primeiro tema, né, quais os principais desafios para a disposição de rejeito diante das exigências geotécnicas, ambientais e operacionais, considerando fatores como regime de chuvas, manejo de rejeitos, condições dos materiais, dentre outros, tá? Eu queria começar aqui pelo Giovanni. Por favor, Giovanni. O Giovanni tem uma situação seguinte, ele vai do céu ao inferno, porque as operações da Nexa ocorrem em locais semiáridos, mas também em locais com clima equatorial. Por favor, João. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar num evento tão rico, tão importante, representando a Nexa, né? E até emocionado, né, porque estou aqui na minha frente aqui, os meus grandes mestres que me colocaram na geotecnia, né, como bem disse aqui o Mansur, né, eu sou um estranho no ninho, né, eu sou um engenheiro agrícola ambiental, até outro dia o CREA falava que eu era o único engenheiro agrícola ambiental geotécnico no país, eu acredito que tenha mudado, né, mas com meus mestres, Dr. Joaquim, Paulo Abrão, Concela. Então, é uma honra muito grande poder participar de um evento desse, com grandes mestres da geotecnia aqui, né, podendo nos prestigiar, né. E, com relação, né, a esses desafios, né, ontem o André trouxe para a gente uma frase muito importante, né, principalmente para as tendências que nós temos hoje. Nem todo rejeito é filtrável. E eu vou um pouco mais além, vindo um pouco mais abaixo, né? Não existe receita de bolo para dispor rejeitos, né? Então, a gente tem que partir do princípio, lá no início, num projeto bem estruturado de estudo de alternativas, né? Que eu tenho que avaliar caso a caso, cada local, comunidade, a cultura local, os desafios que eu tenho com relação à chuva, como a gente está dizendo aqui, com relação à topografia. Então, dando até os exemplos que nós temos na Nexa hoje, né? A Nexa hoje, não sei se todos sabem, mas o maior empilhamento de rejeitos da América Latina em operação é da Nexa, por enquanto, né? Porque acredito que teremos pilhas maiores. Mas nós temos hoje empilhado em Cerro Lindo 19 milhões de metros cúbicos de rejeito, com uma geração anual de 2 milhões de metros cúbicos de rejeitos ano. Só que eu não só empilho meu rejeito, eu também tenho uma alternativa de preencher minhas cavas, é mina subterrânea, então é 50-50, 50% é peixe fio, 50% é backfill, 50% é empilho. Mas lá chove 20 milímetros no ano. É semiárido. Em contrapartida, nós temos a operação em Aripuanã, que é na Amazônia. Eu empilho rejeito lá também. Mas eu não só empilho rejeito.
Eu tenho um desafio muito grande com chuvas. Eu estou falando de um regime pluviométrico de 2.000 milímetros ano, em média. Mas eu não só empilho o rejeito, eu também trabalho como alternativa de dispor o meu rejeito nas minhas cavas, né? Então, quase 50% também, 50-50. Em outras regiões, né, por exemplo, eu tenho vazante também, trabalho na mesma natureza, só que eu tenho uma pilha de rejeito e tenho uma barragem em operação, né? Nós estamos mudando hoje, né, que a Nexa é uma empresa com 8 operações e nós temos uma cadeia verticalizada, então não é só mina, mas nós temos as refinarias também. E em Três Marias, por exemplo, a gente vai passar esse ano, né, de 100% do nosso resíduo, né, que é um rejeito de refinaria, ele vai ser 100% empilhado, né? Então, o que eu quero trazer aqui, né, é sempre, no início, né, disposição de rejeito não é receita de bolo. Não é uma tecnologia, uma prática de disposição que se aplica a um local vai se aplicar a outro. E a gente tem que também estudar, e eu estou vendo isso muito em todas as empresas também, de não ter somente uma única alternativa de disposição, e sim tratar outras alternativas também, que seja um preenchimento de cava, que seja um tratamento de erosão, que seja na barragem, que seja com a pilha, tratarmos, quem sabe, um sistema híbrido de disposição. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, né? De como trazer alternativas, né? E analisar caso a caso, cenário por cenário, né? De qual seria a melhor metodologia para cada operação que temos. Bem, eu queria trazer agora, né, a palavra do Rodrigo Oliveira. Porque eles na Gerdau hoje, né, Rodrigo, vocês empilham 100% do rejeito, né? E esse empilhamento ele está próximo aqui da gente, né? Então a gente sabe, né, os desafios de relevo e de pluviometria. Por favor, Rodrigo. Oi, funcionando, né? Estou apanhando aqui, ó. Estou apanhando igual o Schneider estava apanhando aqui ontem, né, do passador, estou apanhando o microfone. Pessoal, bom dia a todos, né? Eu não posso começar aqui sem antes agradecer o IBRAM pela oportunidade também de estar aqui, né, falando, né, para vocês, mas com pessoas assim da área que eu respeito muito e que eu gosto muito, né, Cela? Está com a gente lá em muitos projetos na Gerdau. Eu não poderia começar aqui, né, senão agradecendo realmente o IBRAM a oportunidade. Queria, além de agradecer a oportunidade também, né, dizer um bom dia, né, caloroso aqui para todo mundo que está no painel, e é uma honra realmente estar aqui com vocês, né, e desejar um feliz aniversário por Marcos Lemos, né, que tem feito grandes contribuições aí na geotecnia, tá à frente do time de geotecnia lá da CBMM. Eu falei para você, né, hoje que eu te daria parabéns aqui, quebraria um protocolo, mas não poderia deixar passar também a oportunidade, viu, meu amigo? Você faz muita diferença na área e para a gente, parabéns, que Deus te abençoe, tá? E é um tema muito importante, né, o que a gente está trazendo de discussão, de solução mista, e não sobre somente esses aspectos que a gente colocou aqui, de segurança, meio ambiente e operacionalidade. Eu queria explorar um pouco um ponto que o Giovanni trouxe aqui na fala, que é volume, e a demanda crescente das empresas por maiores volumes de disposição de rejeito. Isso, por si só, também traz complexidade para dentro das nossas discussões e para dentro da escolha da alternativa que a gente tem buscado como solução para isso, tá? Esse é um ponto importante, eu queria também fazer essa reflexão aqui. O Paulo Abrão tem falado muito conosco, né, sobre isso. Saliba, não sei se está aqui ou não, também tem buscado, né, esse caminho de discussão, né? Assim, o tanto que a gente tem empilhado de volume. Só para vocês terem ideia, na Gerdau a gente está saindo de uma escala, desculpe, de 60 mil toneladas mês para 660 mil toneladas mês de disposição de empilhamento de rejeito filtrado. E isso traz complexidade para dentro dessa operacionalidade disso, né? E tem que lembrar que empilhamento de rejeito, gente, não é o que foi no passado, de empilhamento lá, de disposição de estéreo, né, Paulo? Mudou, as coisas mudaram, a gente precisa mudar. Isso é uma obra civil, pessoal, e tem que ser encarada dessa maneira, tá? E aí eu queria trazer aqui, na minha fala, 3 pontos assim que eu acho importantes a gente citar aqui. O primeiro é um ponto de discussão de características do rejeito. Isso é importante. Não dá para a gente generalizar
né, o Giovanni falou bem, não tem uma receita de bolo que deva ser seguida para o mesmo rejeito da Nexa, para o mesmo da Gerdau, para o mesmo da Samarco, para o mesmo da Vale. Isso não existe. Tá? Então, é importante a gente lembrar que cada depósito mineral tem singularidades. E isso traz complexidade nas discussões, porque isso demandam processos de beneficiamento diferentes e que acabam acarretando em rejeitos em granulometria diferente, por exemplo. Né? Não só granulometria, a gente tem que lembrar que a gente tem teor de umidade ótima diferente, por exemplo, olhando para o empilhamento de rejeito, tá, pessoal? A gente tem densidades diferentes, a gente tem mineralogia diferente, né, Paulo Abrão? Então, como entender o depósito lá, né, geológico e como isso vai chegar para a gente é um desafio. E a gente precisa fazer essa reflexão na hora da escolha do nosso processo de exposição. Além disso, também um ponto que falaram ontem aqui foi do regime de chuvas. Eu lembro que, não me recordo se foi o tenente da Defesa Civil, posso estar cometendo um equívoco aqui, mas ele falou, se lembrem do El Niño desse ano. Né? E a gente tem experimentado regimes de chuva mais extremos num tempo de recorrência menor. E quando a gente faz a nossa escolha lá, por exemplo, da Gerdau pelo empilhamento, a gente deve levar isso em consideração, olhando para um tema muito importante que a gente tem desenvolvido lá com a equipe do Paulo, né, com os hidrólogos, né, é como que a gente traz resiliência e robustez para o nosso projeto de pilha, que tem que levar isso em consideração. Como que a gente faz um manejo adequado de águas para a gente não ter um problema ambiental, que a gente, inclusive, trouxe como ponto de discussão aqui. Né? Então, isso também é um ponto de reflexão. E o último ponto que eu gostaria de trazer, e também ele é importante, gente, é uma questão de manejo de rejeito, ou seja, a nossa operacionalidade disso. Tá? Nós vivemos num país tropical. Chove demais. Né? Não vou nem olhar muito para o Giovanni aqui, não, porque ele tem uma operação lá, né? Que chove demais, e a gente sabe da complexidade disso, olhando para o processo de empilhamento. Né? E daí fica sempre aquela discussão, vou para a barragem, vou para a pilha, o setor todo se moveu para o processo de empilhamento, e a gente precisa considerar essas discussões de operacionalidade, porque quando a gente vai operacionalizar uma pilha, num período chuvoso, a gente discutiu, inclusive, né, Paulo, sobre isso, conceito de dia trabalhável dentro do período chuvoso. O que eu consigo trabalhar dentro de um regime de chuva forte e intenso. Por exemplo, num janeiro. A gente estudou estatisticamente os últimos 40 anos para tentar chegar num denominador lá de 12 dias trabalháveis, normalmente, nessa série histórica, em janeiro. Porque para o rejeito que eu tenho na Gerdau, que é 80-20, eu não posso ter muita água, que é diferente da Samarco lá. Né? Então, isso é extremamente importante, essa questão da operacionalidade, da gente entender que isso precisa fazer parte das nossas discussões. E empilhamento, gente, tem um custo mais elevado do que um custo que a gente normalmente estava acostumado no processo de barragem. Então, tem que lembrar que a gente tem um custo operacional e de implantação mais alto, tem que lembrar que a gente tem que estar preparado por uma operacionalidade, tem que lembrar, inclusive, que a gente tem que ter controle tecnológico, porque, igual eu falei, assim, é uma obra civil, ela deixou de ser o que era. Tá? Então, todos os testes que a gente tem que fazer, citando aqui umidade, compactação e vários outros, eles têm um custo atrelado, eles vão ali implicar em ter um laboratório avançado em campo, e eu sei que todo mundo aqui tem, né? Eles vão implicar num controle rigoroso, num custo mais alto, e eles vão implicar, por vezes, em retroalimentar o projeto e entender como que está saindo o rejeito naquele momento. Por quê? Como eu falei, o depósito mineral é variável. Então, a gente traz minerais diferentes no tempo e a gente precisa acertar essa granulometria e esses minerais para que a gente não incorra em problema no projeto. Então, assim, eu queria trazer esses 3 pontos aqui para a gente pensar, porque realmente isso faz diferença na hora da escolha da sua solução. Não existe uma melhor solução. Existe o que é mais adequado para a empresa e o que está mais alinhado com a visão estratégica da empresa, com o propósito. Mas também a empresa precisa entender, e nós aqui precisamos ser muito vocais nisso, nessas complexidades e nesse custo, para que ela entenda também, olha, a gente pode sair para essa solução, mas isso tem um custo
E a gente precisa, como foi bem dito ontem aqui, ser obcecado por segurança, para passar, inclusive, mais, né, transparência e credibilidade que a gente precisa recuperar com as comunidades que estão no nosso entorno. Então, eu queria só deixar essas 3 reflexões aqui, desses 3 pontos, para que a gente realmente possa pensar nisso e trazer isso para os nossos projetos. Tá? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Giovanni, pela contribuição. Nós vamos passar agora para o tema 2, economia circular, reaproveitamento do rejeito e metodologias alternativas, desafios, oportunidades e soluções sustentáveis para a mineração. Eu queria pedir à Annelise que fizesse as contribuições, trazendo essa experiência, né, que a Samarco está tendo com relação à questão da economia circular. Por favor. Bom dia a todos. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar. Ontem foi um dia maravilhoso, com muita discussão boa, né? Tomara que hoje a gente consiga também fazer boas discussões. Eu fiquei pensando, né? Nós passamos o dia todo ontem falando das mudanças importantes que estão acontecendo no setor da mineração nesses últimos anos, né? Falamos de mudança de projeto, falamos de mudança de governança, falamos de mudança de comunicação, de mudança de legislação, e eu acho que existe também a mudança no investimento das mineradoras nesse tema, na economia circular e no reaproveitamento de rejeito. Não há como fazer uma mineração diferente sem olhar para esse tema. Então, eu vou trazer alguns exemplos de algumas iniciativas de sucesso que já foram implantadas pela Samarco e um estudo em andamento. Então, o primeiro é a produção de blocos intertravados que foram utilizados na pavimentação da Estrada da Purificação, que eu acho que talvez todos aqui conheçam, né? São aqueles blocos que foram colocados na estrada que liga Ouro Preto à MG 129. Nós utilizamos também esses blocos na pavimentação de um bairro em Guarapari, se não me falha a memória, eu acho que chama Porto Grande, o bairro. Esses blocos, eles contêm 33% de rejeito arenoso em sua composição. Outra iniciativa da Samarco, muito interessante, é a comercialização do estéreo. Em 2025, 5% do estéreo da Samarco foi aproveitado e comercializado como minério marginal, gerando valor, né, a um material que antes não tinha uso econômico. Uma outra iniciativa muito importante para a Samarco é o reaproveitamento do rejeito filtrado nas obras de descaracterização. Então, desde a retomada da Samarco, em dezembro de 2020, até o início desse ano, nós fizemos uma conta lá e vimos que 60% do rejeito gerado foram utilizados nas obras de descaracterização da cava e da barragem de Germano. Esse percentual, em 2025, atingiu 89%. Foram 22 milhões de toneladas de rejeitos utilizadas nas obras de descaracterização. E, por último, uma iniciativa que está em estudo, que eu acho muito interessante, que é a concentração magnética do ultrafino e a utilização desse novo ultrafino no nosso concentrado, né? A expectativa da Samarco que, com essa iniciativa, nós tenhamos uma redução de 20% do rejeito ultrafino que teria que ser disposto em estruturas geotécnicas. E nós temos várias outras iniciativas que eu não conseguiria falar sobre elas, mas eu tenho meu colega aqui, Marcos Gomes, que está aí na plateia, e outros colegas da Samarco, né, porque são inúmeras iniciativas e a gente pode estar falando aí durante os intervalos. Obrigado, Annelisa.
Nós queríamos trazer, né, a experiência da Nexa, agora com o Giovanni. Por favor, Giovanni. Costumo dizer que, nos últimos anos, né, o rejeito deixou de ser tratado como rejeito. Isso é bom, né? O que a gente tinha, né, até alguns anos atrás, na mineração? Geralmente, você tinha uma barragem de rejeito, né, que ficava geralmente longe das operações, né, e que algumas pessoas até na mina nem sabiam que tinha uma barragem, né? É o rejeito, né? Eu tive um professor que sempre dizia: você quer ser chamado de rejeito? O que é rejeito? E hoje nós mudamos o olhar um pouco para o rejeito. O rejeito passou a não ser tratado como rejeito. Nós colocamos para trabalhar, né? Eu acredito que a iniciativa de todo o setor, a inovação, a tecnologia, o processo, né? E, consequentemente, a gente estamos conseguindo ver o rejeito não mais como um subproduto ou como um rejeito propriamente dito, e estamos olhando até mesmo como um coproduto. Por que não? Né? Então, nós temos vários exemplos, por exemplo, de barragens antigas que estão sendo lavradas, que possuem teores maiores do que até mesmo as próprias minas que estão em operação, né? Nós estamos trazendo também alternativas para a disposição, que foi o que eu trouxe aqui na minha primeira fala, de não só ter uma disposição 100% de uma forma, mas trazer alternativas, né? E na Nexa, né, como nós trabalhamos 8 operações, polimetálico, diferenças regionais muito grandes, né? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, em Juiz de Fora, né, que Juiz de Fora é uma das únicas operações nossas que realmente nós trabalhamos 100% com uma tecnologia de disposição, que é a disposição a úmido, né? E o nosso rejeito, ele tem a jarosita. Estudos estão sendo feitos com o nosso time de inovação para a jarosita ser utilizada, por exemplo, na produção de tintas, né? Já temos trabalhos avançados com relação a isso. Também a produção de blocos ecológicos, né? Nós já produzimos, o ano passado, 150 mil blocos ecológicos com a jarosita. Consequentemente, eu reduzo a geração de resíduo que está indo para a barragem, consequentemente, eu aumento a vida útil da minha estrutura e, consequentemente, eu postergo também a criação de uma nova estrutura no futuro. Nós temos a mina de Cerro Lindo, que eu falei para vocês aqui anteriormente, né? Ela é uma mina que o nosso rejeito, 50% do nosso rejeito é composto de pirita, né? E, né, indo sempre muito com o Paulo Abrão, que costuma fazer umas aventuras comigo lá para os Andes também, né, Paulo? Mas a gente sempre discutiu, e isso está em andamento na Nexa, porque essa pirita minha, que é 50% do meu rejeito gerado, ela possui uma pureza de 98%. Por que não fazer uma associação com uma empresa que produza ácido? Isso está em estágio avançado dentro da Nexa, para a produção de ácido. Consequentemente, eu vou reduzir o meu rejeito, consequentemente, eu vou dar uma outra alternativa, e isso traz valor agregado, né? E também temos que analisar as questões regionais, né? O meu rejeito pode ser útil para alguma coisa. Vazante. Vazante é uma operação nossa que está numa região do estado de Minas Gerais, que é essencialmente agrícola, né? E nós temos estudos bem avançados, como nós tínhamos uma operação nossa anterior também, o nosso rejeito, ele é rico em calcário, né, que eu posso estar utilizando esse material para quê? Para correção de solo. Ou seja, eu estou alavancando a economia local, estou gerando valor agregado nesse meu material, né, reduzindo de novo a geração do meu rejeito, que vai ser disposto, que seja numa pilha, que seja numa barragem, né? Então, a gente mudou o olhar, né? O setor mudou o olhar para o rejeito. E por que não tratar o rejeito, né, como um produto, um coproduto, algo que pode ser utilizado, e trazendo também parcerias para a mineração, né? Isso é importante, tanto com a construção civil, como nós falamos aqui de blocos, né, ou com a agricultura,
ou com a geração, produção do ácido, né? Então, eu tenho a plena certeza que a grande maioria de todos vocês que estão aqui representando empresas tem projetos em andamento nessa linha também, né, de dar uma destinação melhor para o nosso rejeito e reduzir a geração desse rejeito, visto que nossas operações estão cada vez maiores, né? Consequentemente, nós geraremos mais rejeitos, mas por que não esse rejeito ter uma destinação diferente, né, e que traga valor agregado para a empresa e para a comunidade que está ao redor também, né? Então, de novo, analisando cada caso, né, quais as demandas regionais que eu tenho, o que eu posso estar fazendo para tratar esse rejeito da melhor forma. Ok. Obrigado aí, Giovanni. Vamos passar agora para o terceiro tema. É possível dispor todo o rejeito em pilhas, inclusive o ultrafino? É necessário, né, uma avaliação da viabilidade técnica e econômica disso? Vou pedir ao Paulo Sela para começar a discussão desse tema. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Eu acho que é o terceiro Tailings Brasil que eu participo, e cada vez com mais audiência, mais interesse, e pessoas de altíssimo nível, né? É até estranho o Joaquim, o Paulo, que tiveram ontem aí, voltarem aqui hoje. Fico honrado aí, da minha parte, com a presença de vocês, a oportunidade de discutir, quem sabe envolvê-los nessa discussão. Então, quando me foi convidar, eu recebi esse convite, eu falei, bom, está meio em cima da hora, né? Eu vou precisar preparar alguma coisa. Não precisa preparar nada. Falei, pô, que ótimo. Vamos lá falar de improviso. Mas chegou ontem à noite, eu falei, não, eu preciso fazer uma colinha. E, realmente, eu vou fazer minha colinha aqui para seguir mais ou menos o roteiro, já que são vários aspectos, e esse assunto aqui é o ultrafino, né? Quer dizer, é um negócio que são as primeiras ideias de dispô-los em pilha, né? A ideia inicial era colocar sempre em cava existente. Eu tenho uma cava exaurida, vou lá, jogo minha lama lá dentro e vou trabalhar com o restante do meu rejeito em pilha. No caso da Nexa, os stopes, né, as câmeras subterrâneas, né, eu misturo esse rejeito com alguma coisa e coloco preenchendo stopes. Já falamos, e já é uma possibilidade, usar cavas artificiais, vamos chamar assim, né? Fazer uma cava para jogar a lama lá durante a época de chuva e tentar trabalhá-lo na seca com as condições operacionais, o que elas permitem, né, com as restrições operacionais. Então, assim, de uma forma geral, hoje, o que está consolidado até hoje é o estudo, os projetos, aterros experimentais e já obras, né, construções de pilhas com misturas. Então, nós temos desde o rejeito total 80-20, temos 90-10, 94-6, 95-5, e todos esses rejeitos, quando bem compactados, né, e o critério é índice de vazios, eles são dilatantes. Eles se tornam dilatantes, até certas tensões. Tensões mais altas é uma boa questão para se discutir aí. Já o ultrafino, ele não depende só de uma questão de técnica, né? Ele depende muito da questão operacional. Então, o primeiro ponto que eu observei aqui é que o rejeito ultrafino ele tem 40% aí de argila, material argiloso, bem mais, obviamente, do que os outros, do que os que são das misturas, né? Esse material, dificilmente nós vamos criar uma condição operacional, não de laboratório, de campo, que a gente vai deixar esse rejeito com comportamento dilatante. Acho muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se eu não tenho cava, eu não tenho stope, eu não quero fazer cava artificial, eu tenho que começar a pensar na viabilidade ou não de dispor esse material em pilha. Então, a primeira coisa que vem à mente, assim, em termos de arranjo,
não fazer uma pilha piramidal, porque se você vai trabalhar com esse material confinado, numa pilha de tronco de pirâmide, cônica, seja lá o que for, ele vai ficar na geratriz, né? E exatamente onde vai ter tensões mais altas. Mesmo materiais dilatantes, comprovadamente dilatantes, sob tensões altas, têm desenvolvido excesso de poropressão. Essa questão, eu acho que é uma questão que merece muito estudo da nossa área, porque, olha só, se eu pego um ensaio convencional, né, o triaxial não drenado, o material saturado, eu não deixo a água sair de jeito nenhum e não deixo a dilatância ocorrer. Pô, se eu não deixo a dilatância ocorrer, ela vinha ocorrendo em todas as outras tensões. Quando eu aplico uma tensão muito alta, eu evito que a dilatância ocorra. Se a água não sai, a dilatância não ocorre, eu gero excesso de poropressão. Então, a primeira questão, não especificamente para os ultrafinos, mas para todos os rejeitos, essa questão de ser geração de excesso de poropressão em altas tensões, acho que ele merece maior estudo. Não posso tratar isso como parâmetro de estado, porque, obviamente, à medida que o parâmetro de estado cai, vai para negativo, eu sempre tenho o aumento da resistência não drenada. Isso está muito comprovado pelo fato da dilatância, pelo fato do aumento volumétrico. Se eu inibo isso no ensaio, isso não ocorre. Então, uma primeira pergunta é, será que esse ensaio é representativo para as condições que nós vamos ter no campo? Eu duvido que a água não migre, a água vai migrar. E outra coisa que fica, quanto mais eu compacto e quanto mais eu confino, pior ele se comporta. Então, acho que nós estamos numa contradição de engenharia que a gente vai ter que enfrentar. Muita coisa a ser feita ainda. Outro ponto que chama atenção nessa questão do rejeito ultrafino é que eu preciso reduzir a umidade dele em torno de 6% da umidade de filtragem, geotécnica de filtragem, para a umidade de compactação. Quando eu pego 80-20, mistura, eu preciso também reduzir 6%. Então, esse eu acho que é outro ponto para ser pensado, né? Se é para separar, e eu tenho que reduzir 6% para o total e 6% para o ultrafino, será que vale separar? Né? Mas eu acho que, para arrematar esse primeiro ponto, né, quer dizer, a condição que esse tipo específico de material desperta é que a condição operacional ela talvez seja mais importante do que a técnica. Quer dizer, a técnica, eu arranjo um jeito de confinar esse material. Não em pilhas piramidais, mas em pequenas bacias, usando esse material junto do divisor, próximo do divisor, envelopando ele totalmente no relevo e confinando à frente, lateralmente, como seja, dentro dessa bacia, da geometria da bacia, confinando com esses outros rejeitos, com essas misturas compactadas. Então, nós vamos ter 80% de material compactado, dilatante, e 20% de material, com certeza, não dilatante, confinado, sem que ele receba maior altura da pilha. Então, esse tipo de arranjo, ele merece ser estudado. Né? Então, isso eu acho que a gente resume muito bem esse caso, e já temos alguns exemplos de estudo com esse confinamento confinamento pelo próprio relevo, né? Evitar que esse material ultrapasse as cristas ou o divisor, mantê-lo confinado e utilizar um zoneamento da pilha, sempre com materiais dilatantes, bem compactados, ajusante, numa proporção muito mais elevada do que ele existe. Mas o primeiro ponto é esse aí. Será que vale separar? Se ambos, eu tenho que secar 6%. Então, eu acho assim, o equivalente hoje da muito que se aprendeu em aterros experimentais, e nós já evoluímos bastante nisso, né? Aterros experimentais de todos os tipos. A primeira evolução que eu me lembro vamos fazer o aterro com os parâmetros médios, de umidade, de tudo. Ao contrário, eu acho que os aterros têm que ser feitos com os parâmetros extremos, né? Para você testar toda a variação que você vai encontrar na mina, antecipar isso nos aterros experimentais. Esse eu acho que é um ponto importante. Né? Qual que é o análogo disso para o ultrafino, no meu modo de ver? Eu não sou entusiasta de filtrar lama.
Eu acho que é caro, a umidade continua a ser alta, ele exige uma secagem e ele é muito mais suscetível a restrições operacionais. Então, pensando na linha do deep cone, ou do cone, né? Quer dizer, a gente consegue, já tem alguns exemplos, tanto em metálicos quanto em ferro e outros metálicos, que é possível ganhar cerca de 40% em densidades com cone. Não digo todos os tipos de cone, mas cones apropriados. Com isso, eu tenho que fazer o transporte desse rejeito ou por bomba de deslocamento positivo ou por correia. Mas a coisa não acaba aí. Aí eu vou trabalhar isso no campo. Então, eu preciso ver qual que é a trabalhabilidade desse material com circulação dos tratores, né? Tratores de esteira. Como é que eu consigo trabalhar esse material? E eu estou falando na seca, né, principalmente. Esse é outro ponto. Então, quer dizer, eu preciso dar uma geometria. Eu não consigo fazer toda uma área desse rejeito sempre nivelada. Eu tenho que criar desníveis em que o sequenciamento construtivo vai definir quais são os desníveis máximos, mas eu preciso que aquele talude criado se mantenha estável. Eu tive, anos atrás, uma experiência, não com rejeito, mas com material, um solo de gabbro, que nós fizemos uma escavação para fazer um tapete drenante por baixo de uma superfície de deslizamento antiga, não era uma superfície nova, já tinha feito muro de contenção, esse muro subiu mais de 5, 6 metros, e nós tínhamos que posicionar um tapete drenante por baixo dessa superfície de deslizamento antigo. Fizemos o corte nesse material em 2,5 para 1, e na primeira chuva esse taludezinho aí derreteu. Ele simplesmente escorreu para cima do tapete. Houve um abatimento do corte, a escavação não era muito volumosa, fomos para 3 para 1, 3,5 para 1, e com chuva abateu. Então, aquilo me despertou aqui um parâmetro muito trivial, que é o quanto o material, na umidade que ele está em situ, ele aceita uma adição de água sem entrar num processo de fluidificação. Não é liquefação, é fluidificação, limite de liquidez. Então, eu acho que esse é outro parâmetro que precisa ser visto para ultrafino. Quer dizer, de repente, você faz tudo aquilo, mas numa chuva esporádica, na época seca, você começa a perder todo esse formato geométrico provisório, né, de uma sequência construtiva. Então, eu acho que nós estamos muito no início, eu acho que os projetos estão gatinhando aí nesse nível, né, no uso do ultrafino, mas ele não pode ser desprezado, porque nem sempre você vai ter cavas, né, exauridas, você não vai ter outros locais para você fazer o depósito. Então, nós precisamos começar a pensar um pouquinho nessa possibilidade, sempre sabendo que você vai trabalhar com material que dificilmente você vai levar uma condição dilatante na operação de campo. Obrigado, Paulo. Vou passar aqui para a Anelisa, para trazer a experiência da Samarco, aí, principalmente aí na parte de minério de ferro. Atualmente, né, o ultrafino da Samarco é disposto de duas maneiras, né? Em pilhas de rejeito na mistura média de 92,8 e o remanescente do ultrafino em cavas. No contexto da continuidade do negócio, vem essa discussão que o Paulo trouxe, né? O desafio de dispor esse ultrafino em pilhas. Eu acho que aqui é a oportunidade para a gente colocar essa discussão, né? Há alguma restrição de colocar esse ultrafino em pilhas? A gente só pode colocar esse ultrafino em pilhas se passar por um processo de secagem, né, em filtros prensa, ou eu posso utilizar esse exemplo que o Paulo comentou de cones. Eu acho que isso é muito importante. Está na hora da gente começar a falar sobre esse assunto, né? Se há alguma restrição sobre a forma de se colocar esse ultrafino nas pilhas, porque esse
é o futuro, né? E, na continuidade do negócio, a Samarco está estudando, junto com a BVP, 3 alternativas principais, né, Paulo? Essa disposição de 100% em pilhas, a solução de 100% em cavas e a solução híbrida, né, trabalhando no período de seca, esse ultrafino nessa zona não estrutural da pilha e no período de chuva em cavas. Então, eu acho que é a hora de começarmos. Eu não tenho conhecimento aqui no Brasil ainda de alguma mineradora que está dispondo o ultrafino nas pilhas de rejeito, né? Se tiver algum exemplo também, eu acho que é importante, mas este é o grande caso da vez, né? Obrigado. Obrigado, Anelise. Vou trazer o quarto tema, mineração com barragens. É possível? Desafios e alternativas para segurança e sustentabilidade operacional. Aí nós vamos pedir a contribuição de cada um aqui do painel. Vou começar aqui com o Giovanni. Por que não? É possível, sim, né? Nós já operamos dessa forma. Pegar o link, né, do que a gente já discutiu aqui ao longo desse painel. Nós, hoje, temos uma maturidade de estudar alternativas híbridas de disposição de rejeitos, para não ter 100% dependente de uma só metodologia de disposição, né? Nós aprimoramos, e muito, nos últimos anos, a nossa engenharia aqui no Brasil. Nós sempre soubemos trabalhar com barragens de rejeitos, barragens de hidrelétricas, né? Uma técnica dominada pela engenharia brasileira. E, principalmente, com as altas demandas que nós temos, né, no futuro para a mineração, né, é possível, sim, e a gente tem a possibilidade de trabalhar. Mas, né, com essa mudança de olhar que nós temos nos últimos anos também, é aquilo que eu trouxe aqui, né? O rejeito não é mais rejeito. Qual a alternativa que eu tenho para a redução da geração desse meu rejeito, ou que eu dê uma destinação diferente para esse meu rejeito, que não só a disposição, seja o dispositivo que seja cava, seja barragem, seja pilha, né? Então, esse é o avanço principal que eu vejo hoje, né, de tecnologias, né, principalmente dos times de inovação, de dar uma destinação diferente para o rejeito, a fim de que eu reduza a geração desse rejeito, né, reduza a disposição desse rejeito em qualquer dispositivo que seja, né. Mas sim, né, nós estamos caminhando para sistemas cada vez mais híbridos, né, trabalhando com uma barragem, uma pilha, o preenchimento de cava e pilha, o preenchimento de cava, pilha e barragem. Então, é possível sim, mas com uma evolução que nós já estamos caminhando para ela. Obrigado. Queria uma palavra aí da Anelisa. Bem, falamos muito também sobre o tema ontem, né? E fica clara qual é a percepção da área técnica, né? Eu acho que aqui eu queria destacar, gente, que cada alternativa ela passa por escolhas e trade-offs entre custo, viabilidade técnica, operação, mas principalmente, acima de tudo, segurança, né? Por favor, aí o Rodrigo Oliveira. Eu acho que essa não é uma questão só técnica, tá, pessoal? A gente anota umas colinhas aqui, mas no final das contas a gente não usa nada, né, Paulo? Eu e o Paulo estão aqui, nem olha para o negócio. Eu queria chamar a atenção para um tema que foi muito discutido ontem, ele é importante para a resposta dessa pergunta, né? A gente falou muito aqui de governança ontem. Para mim, um ponto alto até do dia de ontem, com muito respeito a todos os painelistas, obviamente, mas foi ver, né, o Joaquim, o Paulo,
né, e o Rafael aqui, né, nesse palco, falando da importância de EOR e das discussões de TRB, e falando da evolução dos nossos processos de engenharia nos últimos 5 anos. Então, a resposta, sem fugir dela, objetivamente, é sim, é possível fazer mineração com barragens, em função de tudo que a gente já passou, gente, e que a gente já evoluiu, né? Não só em governança, a gente evoluiu bastante, a gente viu o Paniagua falando aqui, né, muito acertadamente, sobre o quão a gente evoluiu nos nossos marcos regulatórios, e o quanto isso trouxe de contribuição para o setor. Então, simplesmente olhar para isso e falar bem assim, não, existe só uma solução e todo mundo deve caminhar para o empilhamento, eu não acho que é por aí. Tá? Eu acho que a gente tem que discutir aqui, sim, é possível, não da forma com que era feita no passado, obviamente, né? E a gente já aprendeu com os nossos erros, e lembrar que, talvez, o ponto principal aqui é um resgate de credibilidade em função da necessidade de maior transparência para com as comunidades que estão no nosso entorno, tá? E isso vai trazer a dita licença social para a gente, vai resgatar isso para a gente, e a gente vai continuar as nossas operações. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com um viés de qual é o futuro do setor e o caminho que a gente deve percorrer para chegar lá. Obviamente, não existe uma solução única, a gente está falando sobre isso aqui nesse painel, né? Mas que todas as soluções elas passam por esse viés de transparência, de gestão de risco, de governança, né, e de muita responsabilidade, né, uma plataforma de mineração responsável para que a gente possa dar as respostas objetivamente corretas e melhores para toda a sociedade. Obrigado aí. Rodrigo, o Paulo, podia contribuir aí com o tema, por favor? Bom, eu acho que eu vou falar o óbvio aqui, né, dizer que barragem é tecnicamente viável. Então, eu acho que isso dispensa qualquer... Sempre será viável, seja como uma solução isolada, seja como uma solução híbrida, né, onde existem já unidades operacionais que operam seca e época de chuva, em pilha e em barragem, simultaneamente, quase simultaneamente. Eu acho que a grande questão aqui, e ontem isso foi bem aventado, a questão do GISTM, né, que eu queria tocar nesse assunto, a questão de EOR, eu acho que, por mais que o assunto foi extremamente bem explorado ontem, né, sempre sobe alguma coisinha que a gente pode falar. Com relação ao GISTM, a minha percepção, opinião, é que, de fato, subir o sarrafo da governança aí foi fundamental. Então, nós temos ali governança, nós temos processo, nós temos planejamento. A questão que eu trago é assim, qual que é a ferramenta que se equipara em termos de peso no sistema GISTM, que garante que, tecnicamente, eu esteja conduzindo as questões como devem ser. A gente não pode esquecer de alguns casos de ruptura mundial, né? Quer dizer, a gente tem o Kingston, que foi muito bem estudado em 2008, uma camada de 10, 12, 15 centímetros levou a estrutura à ruptura. O Mount Polley, né, que é uma estrutura, um nível de argila lacustre, flúvio lacustre, a 10 metros de profundidade da interface, devido a não ter sido percebido que ela tinha um sobreadensamento, e que a coisa funcionou muito bem até que a tensão de carregamento superou o sobreadensamento. E aí houve uma ruptura ao longo dessa camada, a 12 metros de profundidade. Los Frailes também, a mesma coisa. Então, quer dizer, a pergunta que vem é, nós estamos preparados, só com GISTM, para detectar lacuna de investigação, restrições, não, lacunas de investigação que deixaram de ser feitas, restrições com relação à capacidade da investigação de detectar feições sutis, mas que podem levar a uma estrutura à ruptura, né? E eu acho que esse é um ponto-chave. O que a gente tem de ferramenta para dar suporte à gestão de risco é o FEMEA, né?
Então, o que eu vou dizer aqui, eu não quero que confunda que eu sou contra a FEMEA, não é isso de jeito nenhum. Mas eu acho que o FEMEA ele foi ganhando adições em termos de colunas e linhas, cada vez mais colocando situações intermediárias entre aquilo que é claramente bom, claramente favorável, modelo ideal. O que é o modelo ideal? Nível d'água controlado, segregação bem estudada, detectada, não tem nível de lama se intrometendo nas camadas de areia, o controle do NA no reservatório é ótimo, a extravasão está muito bem controlada, não tem deformação na barragem, as canaletas de drenagem superficial se mantêm intactas. Você tem uma série de evidências que você pode falar, puxa, esse é meu caso ideal, eu queria que minha estrutura se comportasse dessa forma. O outro lado, não precisa dizer, é quando qualquer um desses parâmetros, ou vários deles, começa a se afastar do caso ideal. Então, o que a gente faz, na verdade, com o FEMEA, é uma medição implícita, por comparação de modelos mentais que a gente tem de bons comportamentos. Só que na ânsia de cada vez mais embutir e abranger cada vez mais situações, foram se criando linhas e linhas e colunas. Então, eu gosto de dar o exemplo de uma matriz, resultado de um FEMEA, que ela tem 10 prioridades e 10 riscos. Então, é uma matriz de 100 células. Se eu pego lá no cantinho direito dessa matriz 15 a 20 células de situações preocupantes e mais 10 ou 15 aqui de situações claramente favoráveis, eu fico com 60 células, que é uma zona cinzenta. Por muito menos que isso, as pessoas deixam de ter consenso. Então, eu acho que nós temos que caminhar para uma simplificação principalmente das zonas intermediárias. Eu acho que nós temos que ser bastante, digamos assim, investigativos, principalmente naquilo que é definido como situação indesejável, de risco, de perigo, e das situações que são favoráveis. E sempre ver o quanto a gente se afasta da situação favorável. Até onde vai a tolerância em se afastar da situação favorável. Quando a gente cria 60 células de condições que presumivelmente existiriam entre esses dois extremos, eu acho que nós estamos complicando muito a história. Eu acho que isso não gera consenso e, ao contrário, gera paralisação. Então, a gente ouve muito falar, olha, caso catastrófico, nós temos que fazer tudo. Mas um caso catastrófico, ele não nasce catastrófico, ele se torna catastrófico. Quanto mais células intermediárias eu tenho, mais eu mudo de um ponto para outro, sem me aproximar, talvez, desse extremo. Então, eu acho que, para a gente ter um nível de confiabilidade técnica, de ferramenta técnica para suporte de gestão de risco, nós precisamos enxugar um pouco esse FEMEA. Eu acho que nós precisamos reduzir isso aí, no meu entendimento, aí, 8 células, 10 células com 5 intermediárias, e tem que lidar com isso, tem que tomar decisão em torno disso. E, relacionado a esse aspecto, eu gosto muito daquela frase, né? A espera por uma certeza perfeita, ela pode levar o gestor de risco a tomar uma decisão muito tardia. E, às vezes, essa decisão tardia é fatal. Não adianta esperar por certeza perfeita, ela não vai se apresentar. Não estou falando só de barragem, só da nossa área de engenharia, economia, qualquer coisa. Não se espera. Então, nós precisamos aprender a trabalhar nessa chamada zona cinzenta, que é uma zona em que, de uma certa forma, eu não estou no risco, então eu tolero, eu peço mais investigação, eu peço mais uma série de algumas coisas para tomar decisão, e mesmo assim você pode chegar num grupo que 5 concordam, 3 não concordam, outro não concorda, e isso é paralisante. Então, nós temos que reduzir, enxugar esse FEMEA para torná-lo com a mesma potência que tem as questões de governança e de processo no GISTM.
Obrigado, Paulo. Queria quebrar pouquinho o protocolo e só trazer, né, uma posição aqui também. Bem, respondendo de forma direta, né, a barragem é possível com segurança e sustentabilidade operacional, sim. Mas é muito da decisão ali do empreendedor e o quanto que se encaixa dentro do plano da continuidade operacional. Quer dizer, vamos ter tempo para fazer engenharia, né, obter uma licença, né, e aí tem a parte de convencimento, principalmente da licença social, né, então, e a parte da implantação da obra em si, né, que isso tem que se encaixar no planejamento da empresa para que permita a continuidade operacional. Então, assim, né, vai muito da decisão do empreendedor, né? Nós técnicos, né, defendemos as barragens como estruturas seguras, mas tem esses aspectos que, às vezes, levam a decisão para outras opções, né, para disposição. Bem, eu queria agora partir para as perguntas, né, aqui do público, né. Vou começar aqui com o Rodrigo, né. Eu vou juntar algumas perguntas aqui também, seguindo o mestre Marcos Lemos aí, tá certo? Queria começar com o Rodrigo. O Rodrigo Falando que pega leve aí, viu? Tá bom, pode deixar. É uma pergunta da Adriana, né? Como que se consegue operar a disposição de rejeitos durante o período de chuva? Né? Quais os desafios que se tem e quais soluções têm sido buscadas para isso? Essa é uma excelente pergunta. Eu pensei que ia ser fácil, viu? Não tem uma resposta simples, tá, pessoal? E aí eu vou falar um pouquinho do aprendizado da Gerdau, um pouquinho do que a gente viu rodando algumas operações de colegas da Vale, da Samarco, CSN, enfim, a gente rodou bastante. A gente esteve lá com o Marcos também e com o Tiagão lá em Araxá. E a gente tem discutido muito esse ponto, porque o que a gente vê é uma necessidade de áreas que a gente tem chamado de... Tem pessoas que chamam de praça intermediária ou pilha de redução de umidade. Isso tem sido comum, tá, nas nossas operações. Então, o que a gente trabalhou, tá, pessoal? A gente trabalhou estatisticamente, né, Paulo? A gente chegou na questão do danadinho lá dos dias trabalháveis, assim. A gente chegou numa equação ótima para a nossa operação de uma quantidade de milímetros específico de chuva. A gente precisa investir numa questão dentro do nosso centro de monitoramento, de meteorologia e discussão de quando vai chover, porque tendo a previsibilidade até de horário, e eu sei que nossos colegas da Vale avançaram muito nisso até, né? A gente esteve lá em Brucutu, viu isso de pé, discutiu, e lá em Itabira, a gente consegue, inclusive, selar a camada que está dentro da pilha antes da chuva e que facilita a condução da água e a retomada da praça de disposição. Então, existem algumas alternativas que a gente faz, e essa é uma delas. Então, a gente tem lá um cálculo específico, né? Porque a gente, através dos dias trabalháveis, a gente sabe os dias que a gente não consegue trabalhar, e o volume gerado diário tem uma média ali de capacidade nominal ali da planta, que a gente fala, eu preciso de uma área de tantos por cento, né, que é o volume anual, preciso de uma área grande ali para ser o nosso background assim, de segurança, né? Mas, para além disso, existem outras discussões. A gente tem discutido, por exemplo, a questão da cal. Eu sei que a Vale também avançou nesse sentido, a gente avançou na Gerdau também nesse sentido, para reduzir a umidade, né, de uma velocidade maior e
trazer ali, né, alguns aspectos desejáveis para essa operação e, enfim, falar aqui que não existe uma solução, tá, pessoal? Simples. A gente também tem feito lá, e que o Paulo trouxe também, não sei se foi aqui ou no backstage que a gente estava ali, a gente tem discutido zonas dentro da pilha com diferentes umidades ótimas, né, com diferentes compactações para atingir lá, né, o que a gente quer de índice de vazio, e isso traz flexibilidade operacional. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, tá? Mesmo tendo essas áreas de redução de umidade, a gente tendo flexibilidade operacional dentro da pilha, a gente consegue trabalhar bem no período chuvoso. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. A Adriana que perguntou, né? Eu não vou ficar aqui dominando aqui, né, o painel, então a gente pode conversar no café lá fora, me procure, tem muitas coisas. A Gerdau está de portas abertas para receber, para discutir, para a gente ver lá o que a gente pode melhorar, tá, pessoal? Então, eu acho que um dos caminhos principais que eu colocaria aqui é o diálogo entre as operações, para que a gente possa pegar o aprendizado ali, né, na operação e garantir que essa operação seja feita de uma maneira segura, tá? Obrigado aí, Rodrigo. Queria trazer agora uma próxima pergunta aqui para o Paulo Sela. O Paulo, o que se entende assim como relevante para o controle de formação de uma pilha de rejeito, né? Quais seriam esses controles relevantes para essa formação, passando, inclusive, pela questão, às vezes, de mineralogia e interface até com o próprio planejamento de lavra? Por favor. Eu acho que, para falar desse assunto, a gente não pode voltar um pouquinho na questão climática, né? O Rodrigo deu esse exemplo, mas nós temos exemplos em que essa questão vai ser colocada num cheque muito maior do que existe hoje. Então, por exemplo, existem já pilhas, né, para produções da ordem de 50 mil toneladas dia. Isso aí dá 9 milhões de metros cúbicos por ano. O senhor era 2, né? 2. Então, quando você vai crescendo para esses extremos, o que acontece? Você pega lá, por exemplo, um mês crítico, 18 dias de chuva e 12 dias de veranico. Tá certo? Pega essa produção diária por 18 dias, você vai levar um monte de material lá para a PRU. Então, essa PRU tem que ser grande. Aí você pega os 12 dias que não choveu, parte desses 12 dias o material está secando, né? Seja na PRU, ou seja, o material que você pegou na pilha cônica nesses 12 dias secos, que ainda tem que reduzir a umidade dele, que pode ser feito na própria pilha, não precisa ser na PRU. Isso, se você não vai aproveitar aquele mês para descarregar um pouco a PRU, você vai ter compactações diárias de 50 e poucos mil metros cúbicos. Pega uma pista de 4 metros por 500, 2 mil, dividido por 0,5, espessura da camada, eu tenho 1.000 metros cúbicos, eu tenho que compactar 50. Eu vou ter que trabalhar com inúmeras pistas, dezenas de pistas simultaneamente. Então, para mim, a grande questão é essa. Eu acho que, ao compactar, a melhora do material assim, muito clara, muito perceptível. Esse material se torna todo ele no campo do dilatante. A questão é como controlar esse volume. Então, a gente vem lá com as ideias de controle de barragem, o RILF, essa coisa toda. Imagine você controlando 50 pistas de compactação por dia. Aí você vai e faz um ensaio de RILF aqui, faz outro ali, ok, faz um outro no meio, não deu. Você vai tirar quanto? Metade da outra metade? Então, acho que a primeira coisa que nós temos que evoluir em métodos de controle de campo que sejam mais volumosos. Se eu estou com um índice de vazios um pouco baixo numa camada, mas num volume de 20 por 20 por 10, isso aí me dá um índice médio,
eu vou ter que começar a pensar em trabalhar com esse índice médio. Existe já um método da STM que usa cross-roll para fazer essa comparação. Fazem 4 furos de 10 metros, numa malha de 20 por 20, e você tira dali o índice de vazios médio, a densidade, a massa média. E eu acho que nós vamos ter que partir por aí, porque nós não vamos conseguir controlar esses volumes, essa necessidade diária de 50 mil. Esse é um caso. Eu posso ainda estar naquele mês querendo esvaziar um pouco minha pista, lá minha PRU, eu subo para 80 mil metros cúbicos por dia. Olha quantas pistas de compactação simultânea. E a frota? Eu estou vindo com frota, trazendo o material da PRU para a pilha, espalhando, e estou recebendo material da pilha cônica de 12 dias, para gerar esse nível de compactação. Então, vai haver uma demanda de frota absurda. E pior, ela não vai ser uniforme ao longo do ano. Você vai pegar essa frota, na época de chuva ela sobe, na época de seca ela cai. Então, esse vai ser no meu entendimento, vão ser as grandes questões para produções em grande escala, né, que ainda nós estamos começando a enfrentar. Esses problemas já estão aparecendo. E espremendo tudo isso, o OPEX ele pode aumentar muito. Quer dizer, um OPEX na estação seca, em relação a onde chuva, ele pode aumentar 4 a 4,5 vezes o custo do metro cúbico compactado. Material para PRU, um tombo, material da PRU para cá, outro tombo. E nós não estamos falando ainda dos tombos que podem sofrer a frota aí, né? Tanto tráfego em cima da pilha. Eu acho que nós vamos enfrentar, essa para mim é a grande questão, mais até, eu diria, do que as questões mecânicas, né, geotécnicas de estabilidade. Mansur, eu queria dividir aqui um aprendizado que eu acho legal. Um aprendizado muito provocado pelo Paulo Abrão. Estou falando que a culpa é sua não, viu, Paulo? Mas o Paulo geólogo, eu geólogo, e provocando muita gente no sentido de conhecer o depósito mineral a fundo, né? E aí um aprendizado que veio disso, gente, estou falando das operações da Gerdau, tá? Minério de ferro. Quando a gente tem frentes manganesíferas ou aluminosas, a tendência é que a performance dos tecidos de um filtro prensa fiquem prejudicadas. Isso significa umidade mais alta na ponta, lá no cone, tá, pessoal? Então, o que eu quero provocar aqui com isso, tá? Também numa reflexão que eu não podia deixar de fazer aqui. Conheçam o depósito mineral. Uma das coisas que isso trouxe foi um diálogo, tá, entre o pessoal de processo nosso lá da Gerdau, né, do beneficiamento, junto conosco na geotecnia, junto com o meio ambiente, junto com a operação. Essas áreas precisam definitivamente conversar. E planejamento de lavra, obviamente, junto, porque a gente chegou num denominador lá, inclusive, de uma carta controle para esses elementos na frente de lavra. Para eu poder ter ir ali, né, minimamente dosando isso dentro do plano de lavra, para que isso seja mais palatável do lado de cá para eu empilhar. Então, esse também é um controle, e um controle não convencional. Às vezes, as pessoas ficam pensando muito em controle convencional de camada, né, Paulo? Assim, vou fazer RILF, vou fazer PROC, vou fazer o que for, né? Teste de densidade, massa seca específica, vou fazer um monte de coisa. Mas a gente também tem que lembrar de outros controles que a gente deve fazer para que a cadeia como um todo funcione bem. Então, assim, é importante lembrar desses pontos, conheçam o depósito mineral, porque isso traz performance para a gente também, tá? Era exatamente esse ponto que eu ia trazer uma pergunta aqui para o Giovanni, né? Como é que está funcionando essa interface entre as diversas áreas para a disposição do rejeito filtrado, né? Porque nós temos que pensar na mineralogia, no funcionamento do processo em si, né? E aquela situação que aponta que antes era quem recebia o rejeito de qualquer jeito, agora ele está tendo uma determinada exigência, ele passou a ser um cliente interno, né? Então, assim, como é que está a administração desses pontos, né, comuns aí, lá dentro da operação?
até tinha pegado o microfone aqui, que eu ia complementar o Rodrigo, né? E que é exatamente isso que o Rodrigo trouxe. A frente de lavra muda, o rejeito muda, né? Então, tem que ter essa sinergia, né? Às vezes, eu tenho um rejeito que sai, né, por exemplo, em Cerro Lindo, com uma umidade menor do que eu preciso e eu tenho que jogar água nele, né? E, às vezes, eu tenho que voltar uma camada, né? E essa sinergia, operação, geotecnia, meio ambiente, né, que a operação tem que produzir, a geotecnia tem que fazer esse controle, né, e tem que ter um diálogo, né. Eu falo que empilhamento de rejeito, né, nós estamos aprendendo a empilhar rejeitos, né, e é uma obra de alteamento de barragem, uma obra de terraplanagem diária, né, e você tem que ter uma conversa com o longo prazo, com o médio prazo, o curto prazo, né? Criar cadências mesmo dentro das operações para ter estratégias definidas, zonear bem sua pilha também, né? A gente está falando de pilhas grandes, nós temos pilhas grandes, né? Tem um zoneamento adequado até dentro da própria pilha e criar estratégias, porque quando o meu rejeito piorar, o que eu faço com ele? Eu vou ter uma zona de sacrifício, né? Até mesmo, né, a gente está falando aqui questões de chuva, né, a gente está falando de Minas Gerais que tem veranico, né, pode chover uma semana e eu tenho veranico. Eu tenho pilha na região amazônica que chove todos os dias, né, a partir do momento chove todos os dias, que seja 1 hora, que seja 30 minutos, né, e quem é da região amazônica aqui sabe. Geralmente a chuva é torrencial, né? Isso prejudica muito minhas operações, que é um aprendizado que nós temos hoje, né? Nós temos um aprendizado muito grande em Aripuanã de como trabalhar com esse rejeito, controlar a umidade desse rejeito ao longo do período de chuva, né? Que a gente sabe que é 6 meses. Então, tem que ter uma cadência muito bem, tem que ter uma governança para empilhamento de rejeitos muito bem definida dentro das operações, para que se trace estratégias quando a gente tiver esses períodos mais críticos. Ok. Vou trazer uma pergunta aqui para a Anelise agora. Anelisa, na questão da economia circular, né, quais os pontos que têm assim, tem tido entrave na evolução? Volume, questão assim, até da aceitação da própria população, né? Onde vocês têm deparado, né, com situações no sentido do aproveitamento, apesar da gente saber, né, que os volumes gerados são grandes realmente. Bem, em relação ao reaproveitamento, né, esse reaproveitamento nas obras de descaracterização pode vir uma pergunta, né, para nós. Mas o reaproveitamento na obra de descaracterização é realmente um reaproveitamento? Eu, sinceramente, acho que sim, sabe, Mansur? Porque se eu não utilizasse esse 60% do rejeito que foi gerado durante esses anos, desde a operação, nas obras de descaracterização, seria uma outra área que eu teria que licenciar, que eu teria que fazer uma nova estrutura geotécnica, né? Eu teria, além de expor esse rejeito numa área que teria que ter novo licenciamento, eu teria também que procurar área de empréstimo. Então, seria uma terceira área, né, impactada. Então, eu acho que esse volume de 22 mil toneladas de rejeito dispostas numa obra de descaracterização é um volume importante para o reaproveitamento do rejeito. Agora, as outras iniciativas, né, como a fabricação de blocos, isso, no volume geral disposto, é complicado, né? Você não consegue reaproveitar todo o seu rejeito em obras civis, né? A geração de rejeito é muito maior do que a procura. Então, a gente enxerga que o que a gente fez foi um grande avanço. E agora,
essas iniciativas, né, de diminuir o ultrafino, porque todos aqui nós falamos, né, o grande desafio está no ultrafino. Então, as iniciativas na redução desse ultrafino, devido à dificuldade também de se trabalhar com esse material, eu acho que é uma iniciativa importante e a redução de 20% do volume total desse ultrafino é um número expressivo, né? Ok, obrigado. Trazer uma outra pergunta aqui, novamente aí para o Rodrigo, né? Então, Rodrigo, hoje já tem essa, na Gerdau, isso já está se tornando uma rotina, quer dizer, a integração desde o planejamento de lavra, trazendo a informação para o ponto final da cadeia? Sim, tá? Existe um projeto lá na Gerdau, muito provocado pelo sucesso da própria Samarco, tá? Nas discussões de geometalurgia, que foi feito, né, tem algumas décadas já, né? A Samarco é líder nesse tema, e veio muito provocada e inspirada por isso. Então, a gente tem provocado não só com foco no produto, né, que é isso que a gente, quando fala em geometalurgia, vem à mente, mas a gente tem olhado também para o nosso sistema de rejeito. Então, assim, quando a gente olha para o depósito mineral, a gente tem que entender também, desde lá do modelo de bloco, qual é a performance que isso vai trazer, não só para a planta de filtragem, mas como consequência lá para a geotecnia. Então, a gente tem buscado esse caminho, essas discussões. Não é fácil, porque a gente precisa entender a fundo, não só o nosso depósito mineral do ponto de vista de mineralogia, mas entender também, por exemplo, o que alguns elementos trazem de prejuízo para essas performances, né? Isso é importante para a gente, tá, pessoal? Assim, às vezes, acontece, a gente até brinca assim, é raro, mas acontece todo dia, nossa planta de filtragem, ela não entrega na umidade ótima. Fato, né? Acho que a gente tem que encarar isso com muita seriedade. E o que a gente tem que buscar, né, são caminhos de conhecimento para que se entregue na melhor umidade possível. Às vezes ela não vai ser a umidade ótima de projeto. Mas, como eu falei anteriormente, a gente, por exemplo, tem discutido, né, Paulo, áreas e regiões ali diferentes dentro da pilha que eu tenha flexibilidade operacional para aproveitar esse material. Então, é importante a gente conhecer de ponta a ponta. Então, esse diálogo, ele realmente é fator de sucesso, sabe, no meu entendimento. Sentar com o pessoal do beneficiamento. E assim, gente, tem que lembrar que a planta também quebra. Então, saber os momentos de parada de planta e retomada de planta também ajudam no processo, porque a gente sabe que, às vezes, chega uma quantidade maior de água na planta de filtragem, ela não vai dar conta, né? Está voltando a planta para o funcionamento. E a gente precisa saber disso tudo, sabe, no detalhe, para a gente já ter ali, assim, ó, o que eu vou esperar do dia dessa semana, essa discussão do que vai vir semana que vem, existe alguma frente de lavra que não está legal, que a gente precisa direcionar ou, às vezes, dosar ela com uma outra para trazer uma melhor performance para a gente no empilhamento. Então, essa é uma discussão importante de ser feita, a gente tem feito isso lá, sabe? E eu acho que é um bom caminho para a gente seguir. Ok, obrigado aí, Rodrigo. Vou trazer uma pergunta aqui para o Paulo, né? O Paulo, tratando, né, desses resíduos ultrafinos, né? Nós temos exemplos aqui, né? Foi uma pergunta da Ludmila. Nós temos exemplos como a bauxita, né? Entende-se como viável, né, usar filtragem ou podemos partir para outros processos, como você comentou mesmo, né, como os espessadores de alta performance, podemos partir para dispor esse rejeito, né, mesmo que seja em cava. Você acha isso possível, viável? Sim, eu acho que esse é um caminho, né? Mas existem, nem sempre você pode resolver com essa disposição. O que eu tentei dizer aqui é mais ou menos assim um procedimento, um passo a passo, né? Você tem que ver o que você consegue espessar, né? Quanto que você aumenta
a densidade na passagem do cone, e o que aquilo te permite trabalhar, controlando geometrias, né, e controlando digamos, uma compactação com esteiramento, né? Por isso não pode ficar uma pilha única, sozinha, de ultrafinos. Ela vai ter que estar composta e envelopada por uma solução dessa. Mas eu acho que, pelo que eu sei, muita coisa ainda está no início, né? Os filtros também mudaram muito. Acho que o Joaquim mesmo pode dizer daquela primeira fase de filtragem lá na NORSC, né? Na Barcarena, era filtro de tambor, né? E o filtro de tambor tem uma performance muito aquém de outros filtros que vieram surgindo. Então, eu não sei, hoje eu diria que nós estamos começando, dando os primeiros passos nessa avaliação. Não tem nada que se possa dizer que está consolidado. O que eu acho é que existe uma equivalência, uma analogia com os aterros experimentais, que nós já evoluímos muito, com esses 3 passos, né? Cone, transporte, disposição, espalhamento, controle geométrico e confinamento, né? Então, um ponto importante que foi dito aqui a gente tem que, às vezes, evitar algumas coisas que vão se formando aí nos rumores e viram uma verdade. Então, quer dizer, zonas estruturantes e zonas não estruturantes. Está muito claro, se você compactar o material mecanicamente, existem faixas de compactação mecânica em que uma faixa até, digamos, não tão rigidamente compactado, ele é muito melhor do que qualquer disposição hidráulica, né? Se a gente pega as pilhas de estéreis, eu fiz uma estatística de pilha de estéreo. Peguei os últimos 15 anos. No Brasil foram produzidos mais de 8 bilhões de metros cúbicos em estéreos, considerando todos os minérios. Com a experiência maior nossa e com as rupturas que houveram, se você separar ferro e ouro e pegar do ouro 20%, 25%, porque muito do ouro é mais rochoso, mais fragmento, nós ficamos com, se não me engano, 3 bilhões e 600 metros cúbicos em pilhas de estéreos nos últimos 15 anos. Somando todas as rupturas reportadas, que são 3, né? A de Cachoeirinha aqui na Valurec, a da Jaguar, né? Mais recente, e a de Piaba, que as informações são verbais, duvidosas. Todas elas foram pela fundação, né? Então, são 1,5 milhão de ruptura, em 3 bilhões e 600. Se você fizer uma estatística disso, o índice, a frequência de ruptura anual é 10 a menos 7, que é basicamente a ruptura, a frequência anual de acidente da aviação civil. Mas alguém pode dizer, não, mas você só pegou 15 anos, daqui a 5 anos rompeu mais 3. Tá bom, dobra esse valor. Continua a estar na ordem de 10 a menos 7. Então, nós estamos falando de pilhas estéreis que são construídas com camadas espessas, tráfego de caminhões, tráfego de tratores de esteira. Agora, nós estamos indo para uma pilha onde a gente compacta e está compactando a 95%, 98% ou mais. Obviamente, nós estamos com estrutura que, mecanicamente, fora determinadas condições muito peculiares, descartadas, elas vão ser seguras, né? Então, eu acho que, quando a gente vai falar de ultrafino, nós ainda estamos distante desse ponto de consolidação que a gente tem nas misturas ou até no rejeito total, todos sempre dilatantes, né? Até que as tensões sejam muito altas. Então, eu acho que o ultrafino, nós temos que começar a fazer, eu acho que a linha é essa, né? Eu não sei, a experiência de outros aqui, com filtragem desse material, eu sou não sou entusiasta da filtragem desse material, porque ele rapidamente ele vai adquirir umidade depois da filtragem. Então, você filtra, gasta dinheiro, e depois esse material novamente
recebe água e vai ter que vai ter que sofrer secagem ou vai ter que ser confinado de toda forma. Então, talvez o benefício do cone, né, e do confinamento, do envelopamento, seja a linha mais palpável, né? Não sei se eu consegui responder. Ok. Só antes aqui, né, do encerramento, eu queria prestar uma homenagem aqui, né, a um professor que é referência para todos na parte de recursos hídricos, né, que está aqui presente. Acho que todo mundo que mexe com isso já citou algum trabalho que ele fez, que é o Márcio Sicarelli, tá? Obrigado, Imar, pelo Bem, eu queria agradecer, né, novamente ao IBRAM pela oportunidade, né, nas pessoas do Júlio e da Aline, né, novamente, né, muito bem organizado e nós também fomos muito bem apoiados, né. Queria agradecer aqui, né, aos painelistas. Nós tentamos trazer, né, os temas de forma bastante variada para tentar abraçar, né, todas as diferenças que nós temos de operação, né. Infelizmente, o tempo para perguntas, né, ele é pequeno. A gente tenta condensar algumas, tentamos aqui responder o máximo possível. Qualquer coisa específica, né, nós estamos disponíveis aí durante os intervalos, tá? Ok, obrigado a todos aí, viu? Obrigada, Márcio. Obrigada aos demais painelistas pela contribuição. Vamos nos posicionar para uma foto oficial, por gentileza? Ótimo, muito obrigada. Nós vamos fazer um intervalo agora. Nós retornamos às 11 horas, pontualmente, por gentileza. Bom?